internet. Tema desta noite: como vencer o estresse, parte 2. E nós estamos vencendo em nome de Jesus. Nós precisamos nos livrar disso, desestressar. E algumas pessoas não têm se dado conta, talvez, de como estes temas são importantes, de como Deus está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com a totalidade do nosso ser. E talvez quando a gente fale em pensamentos doentes, em alma doente, sentimentos feridos, emoções doentias, quando a gente fala em estresse, talvez algumas pessoas digam: ah, não é bem assim, não é tanto assim. Mas as pessoas estão muito doentes da mente, da alma, do corpo, estão estressadas, estão extremamente ansiosas, preocupadas e talvez não se vejam como os outros a veem. Nós olhamos à nossa volta e temos visto algumas situações desesperadoras, pessoas realmente sem vida, sem brilho. Eu procurei algumas figuras na internet para que a gente possa olhar, visualizar um pouquinho e a gente possa pensar: será que eu estou nesse ponto? Será que quem olha para mim me vê assim? Será que quando o meu marido olha para mim, ele me vê dessa forma? Minha esposa olha para mim e me vê assim? Meus filhos estão me vendo assim? Será que o meu local de trabalho, os meus colegas, a turma da minha classe olha para mim e me identifica desta forma? Será que os meus irmãos em Cristo, dentro da igreja, me percebem destas formas ou desta forma? Vamos ver algumas imagens. Será que alguém nos identifica mais ou menos desse jeito? Ou nós mesmos, quem sabe? Às vezes nos imaginamos assim. Ou quem sabe alguém tenha esta aparência quando trabalha. Talvez ali no seu escritório o estresse é tanto, né, que os olhos já estão saltando fora. A pessoa está ali doente, não percebe que até o físico já mostra. Ou quem sabe, não é? Alguém chega num momento no seu dia que não consegue mais pensar em nada, não consegue mais raciocinar, não consegue mais trabalhar, está a ponto de explodir, como nós dissemos domingo, né? De jogar a toalha. Quem sabe alguém se encontre tão desalentado que anda na rua assim, procurando um muro para se escorar, uma parede para chorar. Quantas pessoas às vezes, né, não se aguentam em pé, precisam ficar encostadas, às vezes apoiadas em alguma coisa para não cair. Ou quantos, nós vamos ver hoje na mensagem, não dormem por conta de uma vida estressante. E quando param diante de algum lugar que encosta um pouquinho, estão dormindo em pé, saem, estão em devaneio, fogem da realidade. É triste, mas isto é real. Quem sabe alguém, né, já está fazendo assim caretas em público, na sua casa vive assim, assombrando até criancinha pequena. Quem sabe? Não é difícil um pai chegar a um ponto desse, que os filhos têm medo de falar, de fazer barulho, têm medo de rir em casa, porque com uma cara dessa parece que não dá muito para rir, não é? Há casos em que as pessoas não querem mais ouvir nada, não querem escutar ninguém, não estão mais concatenando as próprias ideias. Olha a situação desse rapaz. Eu imagino o grau de cobrança, a insatisfação, às vezes, de quem está à nossa volta. Quem sabe esse homem fracassou, né? E as pessoas estão lhe cobrando. E essa senhora, que poderia ser qualquer uma de nós mulheres, dirigindo o seu automóvel, às vezes uma coisinha de nada basta para mostrar o quanto de estresse tem na vida, o quanto de desafeto, o quanto de peso está carregando, não é? Alguma coisinha no trânsito, fechar de um outro carro, um
sei lá, um farol que às vezes impede de prosseguir quando se está atrasado, tudo é motivo para um desabafo. E as pessoas estão vendo, não é? Há uma grande nuvem de testemunhas. Quem sabe alguém chega num ponto de partir para a violência, está, como a gente diz, não pode triscar, que a pessoa é capaz de pegar o outro pelo pescoço. Pessoas que estão prontas para ofender, explodir, gritar, né? Virar a mesa. Há pessoas que hoje, por coisas bobas, elas jogam um prato na parede, batem porta, não é assim? Atiram coisas umas nas outras. Que triste, não é? Mas é a realidade. Temos mais? Um homem, olha os cabelos ali grisalhos, né? Cabelos mostrando que não há idade para estas coisas acontecerem. Para o estresse tomar conta da vida de alguém, para a doença chegar de dentro para fora, não há idade. Esse então parece que entregou os pontos, não é? Nós vemos ali fone, o que nós vemos ali? Telefone, computador, fios. Quantas pessoas estão assim, amados? Quantas pessoas estão rendidas pelo cansaço físico, emocional, pelo desgaste da vida, pelas pressões? Olha, esta mulher, não faça isso com o seu laptop. Custa caro, depois vai ficar marcado ali, feio. Ou então você vai quebrar o dente, o que vai lhe custar mais caro ainda. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Com certeza Ele tem remédio para cada situação. Em Filipenses 4,19 diz o Senhor: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, seja ela qual for. Ele tem o suprimento nesta noite. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Falemos com Deus. Deus bom, justo e verdadeiro, Pai amado e bendito, Deus de toda graça, aqui estão os teus filhos reunidos neste santuário, tantos outros, Senhor, pela internet agora, em várias partes do Brasil e deste mundo, esperando uma palavra, Senhor. Palavra que vem alimentar, direcionar, consolar, suprir cada uma das nossas necessidades físicas, mentais, emocionais. E nesta hora, Jesus, em que tantos filhos de Deus se encontram estressados, Senhor, encontram-se desgastados, e por conta deste desgaste, deste estresse, estão doentes, estão enfermos, alguns estão com diagnósticos sombrios, Senhor. Nesta hora, nós buscamos em Ti a provisão da cura. Nesta hora, nós buscamos em Ti a provisão financeira para nos livrar de crises. Nesta hora, buscamos em Ti, Senhor, o remédio para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa família, porque Tu tens para cada uma das nossas necessidades, Senhor, uma provisão. E nós recebemos com ações de graças a palavra, que é o alimento que nós precisamos hoje, mas também os sinais, os prodígios que acompanharão esta palavra para cada área das nossas vidas. Oramos com fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém. Obrigada, pastora, obrigada, Ciro Thiago. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, rebanho precioso do Pai, aqueles que foram chamados para a paz, para reinar em vida, aqueles que têm uma herança em Cristo Jesus, e esta herança é para ser desfrutada em vida, porque os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diz a palavra, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Nós vamos hoje, nesta nossa pequena jornada de saúde, aprender a enfrentar fracassos e falhas. Porque ninguém tem muita paciência com uma pessoa que perde
ou com uma pessoa que fracassa. Todos, na verdade, odeiam perdas. Todos amam vitórias. Todos nós, sem exceção, gostamos de ver campeões. Todos nós gostamos de ver pessoas vencedoras. Nós gostamos de ver pessoas bem-sucedidas. Em alguns países, os campeões nacionais se tornam gente adorada, gente venerada. Em algumas nações, um campeão de um esporte, um campeão, né, de um time, alguma coisa que alguém sobressaia, esse alguém ele fica famoso para o resto da vida. E ele morre e ele continua ali sendo venerado. Todos querem ser bem-sucedidos nesta terra. Todos. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém quer ser um fracasso na vida. E este fato de todos quererem ser bem-sucedidos acaba por gerar estresse. Porque muitas pessoas não sabem lidar com o fracasso. E a verdade é que está no fracasso a raiz de muitos problemas que se tornam problemas de saúde, que se tornam doenças e que se tornam enfermidades. Então, vamos lembrar hoje, está no telão, o que gera doenças e enfermidades que nós já temos estudado ao longo desta série. Falta de paz, pensamentos negativos, sobrecarga de trabalho, dependência química, expectativa sem esperança, dietas erradas, ansiedade. Estou lhe mostrando tudo que nós já estudamos que gera doença. Problemas de família, memórias feridas, remorsos, crises financeiras, relações quebradas, problemas no casamento, passado, perfeccionismo, ressentimentos, necessidade de controlar tudo, maus hábitos. Todas estas coisas geram doenças. E eu quero acrescentar hoje fracassos. Também geram doenças. Quando? Quando nós não sabemos lidar com eles. Muitas pessoas fazem qualquer coisa na vida para se sentirem longe do fracasso. Mentem, roubam, acusam, fazem coisas absurdas com o objetivo do sucesso. Para muitos, o fracasso é um pecado imperdoável. Tem gente que não aceita o fracasso. Diz que isto é totalmente imperdoado. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, temem um fracasso. Porque quando a pessoa fracassa, ela diz assim: e agora? O que vão pensar de mim? E se agora eu não conseguir mais me levantar? E se este fracasso me impedir de fazer outras coisas? Será que vão me rejeitar? Não vão mais me amar? Então, esta pressão, esta tensão do medo do fracasso tem gerado um grande estresse, um estresse enorme na sociedade. E esse estresse da sociedade é que torna as pessoas indecisas, preocupadas, enfermas, doentes. O medo do fracasso é uma coisa violenta, porque ele torna as pessoas, o que os americanos chamam de workaholic. O que é isso? O medo de fracassar faz com que as pessoas trabalhem mais e se envolvam com mais trabalho, forcem a vida, porque elas têm que estar sempre por cima. Pessoas que se cobram, se autocobram cada vez mais. Por quê? Porque elas têm medo de fracassar. Elas têm medo de errar. E trabalhando mais e se esforçando mais, elas têm a sensação de que elas não vão errar, de que elas não vão fracassar. O medo do fracasso obriga as pessoas a serem perfeccionistas. E eu lhe mostrei que esta mania de perfeição leva as pessoas ao estresse.
O medo de fracassar leva as pessoas a um estado de desejo da perfeição em todas as coisas. Nunca nada está bom, nunca nada satisfaz, nunca nada é perfeito, nunca nada pode ser excelente. Na realidade, irmãos, o medo do fracasso torna as pessoas cruéis consigo mesmas. Todo mundo vai ficando muito cruel consigo porque começa a se exigir demais por medo de fracassar. O fato é que o fracasso e a falha são parte da nossa vida. Fracassar faz parte da vida. Errar faz parte da vida. Falhar faz parte da vida. Então, nós vamos aprender esta noite a reduzir o estresse, a pressão, que tanto mal faz, que tanto adoece, por causa do fracasso. Fracasso, quando ele não é bem lidado, ele adoece as pessoas. Pode levar à morte até. Temos muitos relatos em pesquisas médicas de pessoas que fracassaram na vida em áreas que elas julgavam ser definitivas e elas depois adoecem e morrem. E vamos ver também o que é que Deus diz em sua palavra. Então, em primeiro lugar, para nós começarmos a entender isto e desestressar, você tem que se lembrar que fracasso faz parte da vida. Então, vamos todos dizer isso, porque aí a gente fixa esta ideia. Diga, fracasso faz parte da vida. Muito bem. Então, todos erram, todos falham. Tiago 3:2 diz assim, porque todos são quantos? Todos. Tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui estão os pastores, aqui estão as ovelhas, aqui estão os poderosos desta terra, estão aqui os sem poder na terra, aqui estão os ricos, os pobres, os inteligentes, os nem tanto. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Às vezes, o fracasso é o caminho que leva ao sucesso. Por quê, bispo? Ora, você tem que começar a olhar o fracasso com os olhos de Deus. Você não pode ver o fracasso como algo letal na sua vida. Fracasso é um fato da vida. Erro, falha, é um fato da vida. Todos nós já falhamos algumas vezes. É ou não é verdade? Todos nós. Alguma área da nossa vida, hoje, pode estar num fracasso. Isto é uma realidade. Em terceiro lugar, todos nós ainda vamos ter muitas falhas na vida, vamos cometer erros e vamos, eventualmente, fracassar em coisas que nós nos propusermos a fazer. A verdade é que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Amém? Então diga, eu sou passível de erros. Eu também tropeço em alguma coisa. Então, isso é um primeiro ponto. Você tem que entender que é um fato da vida. Em Eclesiastes 7:20 diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, que não tropece, que não erre, que não falhe. Não há justo. Então, a Bíblia está afirmando. Só que na sociedade, quando alguém fracassa, é excluído da sociedade. Quando alguém fracassa, a sociedade é muito cruel. Ela coloca de lado, não é? Ela faz diferença. A pessoa é posta de escanteio. Só que nesta terra, a Bíblia está afirmando que não há um justo, uma pessoa perfeita, que não falhe, que não erre nunca. Amados, ninguém é perfeito. Amém? Na nossa carne, nós temos muitas falhas, muitos defeitos, muitas fragilidades que eventualmente nos levam a errar, a falhar e a fracassar. Você pode se lembrar de jogadores de futebol famosos. Esta semana parece-me que nós tivemos jogos importantes. Ontem, eu sei que o bispo estava lá, no fim da noite, meio entristecido, porque o Grêmio realmente... Foi o Grêmio, bispo? Foi. Pula essa parte? Pula. O Santos, realmente, os meninos ficaram um pouco perdidos. E o Grêmio teve ali uma superação. Mas nós vemos nesses jogos, né, a expectativa é muito grande. Nós vemos como estes jogadores famosos que ganham milhões, alguns ganham milhões de dólares, né? Muitas vezes ali
todas as expectativas sobre eles e eles falham. Ou você não se lembra de Copas do Mundo? Pelo menos esses jogos nós temos a memória mais fortalecida, né? mais livre para pensar. E aqueles jogadores que na hora de um pênalti, eu não me lembro quem era, mas parece que na Copa de 82, é isso, bispo? Zico, muito bem, está ali onde eu estou falando, que terreno eu estou pisando, não é, irmão Edmar? Dá licença. Zico foi cobrar um pênalti, se eu me recordo, é isso? Final contra a França. E o que ele fez? Ele chutou e o goleiro pegou. Ali o maior, vamos dizer, um dos maiores jogadores do mundo naquela época, ganhando muito dinheiro, a expectativa de uma nação inteira, 160 milhões de brasileiros naquela época, naquela expectativa, e pá, fracassou, falhou. Nós vemos celebridades. Quem se lembra, há pouco tempo, ano passado, morreu Michael Jackson. Um ícone, não é? Um artista, uma estrela da música pop, não só americana, mundial. Milhões de dólares, homem riquíssimo, homem que estava na mídia, às vezes por coisas boas, às vezes não, mas era uma celebridade. Olha, o homem injetava, cheirava tal, e numa overdose, fracassou. Tinha uma fraqueza, tinha uma falha, tinha, né, um problema, errou, fracassou. Não importa se é celebridade, não importa se ganhe muito, se seja um ícone mundial, todas as pessoas fracassam na vida. Todas as pessoas falham, todas as pessoas erram. E você tem que se lembrar que fracasso faz parte da vida. Esta é a primeira lição. Amém? Nós estamos aprendendo a nos desestressar por causa das consequências de um fracasso. Segundo lugar, você tem que compreender que o fracasso não é fatal. Então, amado, não exagere no efeito do fracasso. Não aumente as proporções do fracasso. Não é o fim do mundo. Se você ficar, ele pode lhe matar. Tem pessoas que fracassam em alguma coisa e depois elas exageram tanto, elas tomam tanto aquilo como o maior desastre fatal da sua vida e elas morrem. Eu coloquei uma frase no telão para você guardar. Olha, o medo do fracasso é mais destruidor do que o próprio fracasso. Às vezes a pessoa fracassou, ponto, mas ela não sabe lidar com aquilo. Ela tem medo da repercussão do seu fracasso. Ou antes ainda de acontecer alguma coisa, ela fica tão assombrada, com medo de errar, com medo de falhar, com medo de fracassar, que é aí que ela se destrói. Você sabe quantas pessoas não dirigem automóvel, e aqui eu sei que eu pego gente da igreja também, por medo do fracasso? Quantas pessoas não vão fazer a matrícula na autoescola porque elas têm medo de não passar naquele exame bobo, para nós que temos a mente de Cristo, do CFC. Eu não vou sentar na frente daquele computador. E se eu errar? E se eu falhar? E se eu fracassar? Tem aqueles que nem tentaram. E tem aqueles que já tentaram, falharam uma vez, nunca mais. Ou então foram para o prático, para o exame prático. Aí o carro morreu. E são muito educados, aqueles examinadores, falam sério, né? Ele olhou com aquela cara, ou desceu do carro, ou mandou você se retirar, você saiu quase pendurada no cinto de segurança. Eu não passo mais por isso. E está amargando, tomando ônibus, com muita gente que eu sei que tem um carro na garagem, está aí saculejando num ônibus. Por quê? Porque tem medo do fracasso. O fracasso é mais destruidor do que o medo do fracasso é mais destruidor do que o próprio fracasso. E assim outras coisas mais. Amado, pare com isso. Se alguém aqui ainda não tirou sua carteira de habilitação por medo de fracassar ou porque já fracassou uma vez, hoje este medo cai por terra. Você vai aprender que fracassar faz parte da vida e você tem que aprender com o fracasso da vida. Amém?
você é um ser, você é alguém, você tem importância para Deus, amém? O Espírito Santo mora na sua vida, se move em você, você conhece a graça do Senhor, você tem a força de Deus na sua vida, você é capaz, você tem a mente de Cristo, você confessa que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, você não vai morrer num sonho porque um dia fracassou em alguma área da sua vida ou porque tem medo de fracassar. Amém? Pare com isso. Diga, eu vou parar com isso. Hoje. Quantas pessoas aqui vão se matricular na autoescola? Porque este altar aqui ensina e dá direção. Amém, amada? Mas eu não... mas se você não der o primeiro passo, eu não sei quando eu vou ter carro. Dê o primeiro passo e espere em Deus. Ele está querendo ver o que você vai fazer. O que adianta ele lhe dar um carro agora e você não saber o que fazer com ele? Vai ficar com ele na garagem? Pagando como chama aquilo? IPVA e tomando ônibus? Está no prejuízo, amado. Há pessoas que vivem aprisionadas por anos, porque falharam uma vez na vida. Fracassaram. E aí perderam a força para viver. Estão lá, aprisionadas, não fazem mais nada. Não é verdade? Amém? Quantas pessoas fracassaram num casamento e agora não querem nem saber de ouvir esse assunto? Não, e aí são pessoas que, não, homem é tudo igual, nenhum presta. Os homens falam a mesma coisa, a mulher é traiçoeira. Você não pode confiar. São pessoas que fracassaram e não estão vendo como superar um fracasso e refazer a vida. Esse tipo de atitude você não pode ter. Amém? No telão, vamos lembrar. Quanto mais talentosa é a pessoa, achei isso fantástico, mais medo ela tem de fracassar. Se você é muito medroso de fracassar, é porque você tem muito talento. Quem tem muito medo de fracassar, tem muito talento. Agora eu quero chamar a atenção para a incongruência desta situação. Se você tem muito talento, quem te deu? Deus. Para fazer o quê? Enterrar? Não, para usar. Então não tenha medo de fracassar, porque o Senhor te deu talento para você usá-lo. Então você será bem-sucedido quando você acreditar que esse talento que você tem é para ser usado e não enterrado. Quanto mais talento, mais medrosa é a pessoa de errar, de fracassar, não é? Porque ela se cobra muito. Os mais talentosos são muito medrosos. Às vezes a pessoa não tem tanto talento, ela vai, como a gente diz, mete as caras. Ela está arriscando tudo, é o que ela tem. E os muito talentosos estão pisando em ovos. Cuidado, você tem que usar os talentos que Deus lhe deu. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes, eu amo isso aqui, amados, 7 vezes cairá o justo. E se? A pergunta é, 7 vezes cairá quem? O justo. Eu e você. Então, eu não posso deixar que esse fracasso me enterre no cemitério do Morumbi e acabe comigo. Eu não posso ficar enterrada em vida sem ir adiante. Quantas pessoas não prestam vestibular porque têm medo de não passar, têm medo de não poder pagar a faculdade depois? Quantas pessoas não vão e dão um passo para a compra da sua casa própria porque têm medo de não conseguir pagar a prestação? E elas estão o quê? Elas estão travadas na vida. O medo do fracasso é pior do que o fracasso. Amados, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Nós gostamos de encher a boca para dizer, Ele é o dono do ouro e da prata, só que não vem para mim. Só que eu tenho medo que Ele não supra as minhas necessidades. Aquilo que Ele me apresenta, aquilo que Ele me coloca nas mãos para fazer, eu recuo, eu não creio. Que fé é esta que não tem uma obra de atuação, de ação, amado? Isso não é fé, isso é medo, é o contrário, exatamente o contrário de fé. Quantas pessoas estão deixando de fazer alguma coisa por medo de fracassar, nem tentaram. Nós conhecemos um rapaz, na nossa época, eu e a Silmara, nós éramos estudantes, tínhamos um amigo que queria muito, muito, muito entrar em medicina. Ela sabe quem é.
Esse rapaz fez cursinho, 1 ano, prestou vestibular, não entrou. 2 anos, ele fez cursinho de novo, prestou vestibular, não entrou. 3 anos, ele fez cursinho 3 anos, prestou vestibular, ele não entrou. Todos diziam, meu Deus, como ele aguenta fazer mais 1 ano? Quem já fez cursinho sabe. Como ele aguenta fazer mais 1 ano de cursinho e depois de não ter entrado, tentar de novo? Porque ele dizia, eu quero USP, eu quero Santa Casa, eu quero isto, é isto que é o meu sonho. E ele ficava, até porque a sua família não tinha recursos financeiros para pagar uma faculdade. Então ele precisava, para que o sonho dele realmente fosse realizado, que ele entrasse numa faculdade pública. E ele sabia o quanto ele precisava estudar. E ele estudava. Esse moço ficava recluso, não namorava. Ele ficava enfiado nos livros. Sabe quantos anos esse moço prestou vestibular para medicina? 6. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, sem ser esse rapaz. 6. Por fim, ele entrou na melhor faculdade, depois de 6 anos. Quando alguns estariam saindo para fazer residência, ele estava entrando. Havia cobrança da família, cobrança da sociedade. Eu não sei. Ele era um rapaz quieto, tímido, na dele, muito bonito, na época muito paquerado, muito desejado pelas meninas, mas ele estava ali. Ele tinha um alvo. E o que me fez lembrar dele hoje? Nenhum fracasso lhe impediu de ir adiante. Hoje esse moço é um médico famoso na Europa. Então, por que eu estou contando isso? Porque nós temos que, amados, se nós temos um sonho, não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro fracasso, nem sexto, que vai nos fazer desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Você precisa ir adiante, a despeito de qualquer fracasso que você já tenha enfrentado na vida. Aqui eu gostei muito, eu lembrei dele, Silmara, porque 7 vezes cairá o justo, ele caiu 6. Ele não entrou 6 vezes. Aliás, 5. Na 6ª vez ele entrou. Ainda tinha mais uma, talvez. E esse 7, na verdade, não é literal. É um número perfeito de... Tem uma hora em que o Senhor diz, eu levanto, eu levanto, eu levanto, eu levanto. Não tem fim isso aqui, porque Deus é maravilhoso. Amém? Os melhores desta terra também cometem erros, também caem, também tropeçam. Amém? Então, bispa, qual é a diferença entre um fracasso e um sucesso? Muito bem. É que os bem-sucedidos, quando eles caem, eles se levantam e vão em frente novamente. Eles prosseguem. Eles não param. Eles persistem, eles são determinados, eles são diligentes, eles são resistentes. Esses são os bem-sucedidos. Eles dizem assim, não foi desta vez? Será na próxima. E se não for na próxima, vai ser na outra. E se não for na outra, vai ser na outra. Estes são os bem-sucedidos. O bem-sucedido aprende com os seus fracassos, ele se levanta, arruma o que precisa arrumar e segue adiante. É que o mundo está cheio de gente que caiu e não se levantou mais. Estão aí os hospitais psiquiátricos, cheios de gente que caiu e não se levantou, e não soube lidar com o fracasso. O justo é aquele que é perfeito no espírito, o salvo, né? O que tem a semente divina. A palavra de Deus diz, pode cair, mas ele se levantará. Triste é este justo que não sabe disso, não acredita nisso e acha que vai ficar prostrado e que não pode seguir a sua vida e ser uma pessoa bem-sucedida. Quem mais entendeu de estresses e de vitórias, humanamente, sem ser o Senhor Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Então não pense que a vida é uma maravilha, um mar de rosas perfumado. Não é. Em tudo, tudo, nós somos atribulados. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Porém, não angustiados. Não vivemos em angústia, nem podemos. Perplexos. Ficamos, às vezes, perplexos com as coisas, com as situações, com os acontecidos, até com os fracassos. Porém, não desanimados. Você não pode desanimar porque você errou, porque você falhou, porque você fracassou.
Perseguidos, porém não desamparados. O Senhor é conosco. Abatidos, porque às vezes nós nos abatemos na carne porque falhamos. Porém não destruídos. Diga glória a Deus. Então, nós não somos destruídos. O que nós vamos fazer? Nós vamos reagir, nós vamos nos erguer, nós vamos continuar, nós vamos insistir, nós vamos em frente. Eu sei que esta palavra está alcançando pessoas que estão aqui, que estão pela internet, que talvez disseram, não há mais chance para mim, eu falhei, eu fracassei. O Senhor está dizendo, o quê? Eu tenho muitas vezes para te levantar, meu filho e minha filha. Eu quero que você seja vitorioso, que você seja uma pessoa bem-sucedida. E o bem-sucedido é o que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e diz, eu vou em busca das minhas realizações. Eu sou capaz, o Senhor é a minha capacidade, o Senhor é a minha suficiência. Amém? Então, não é que você fracassou num sonho, não realizou, então você não pode fazer mais nada. Fracasso não é não ter realizado um sonho. Fracasso é não ter sonhos. Fracasso não é você não ter atingido um alvo. Fracasso é não ter alvos. Fracasso não é você cair. Fracasso é você se recusar a levantar e a tentar de novo. Isso é fracasso. Amém? Só fracassa quem desiste. Faça algo por você, amado, a partir de hoje. Reorganize a sua vida naquilo que você já falhou, naquilo que você fracassou. Terceira lição. Aprenda a reconhecer os benefícios do fracasso. Talvez ninguém tivesse visto o fracasso neste ponto de vista, né? Com esta perspectiva. Mas veja os benefícios do fracasso. O sábio, ele aprende com o fracasso e ele cresce ainda. O fracasso, às vezes, aperfeiçoa o caráter de uma pessoa. Uau! Olha, pouco se aprende com o sucesso. Quando a pessoa tem sucesso, ela diz, eu sou bom mesmo. Ou então ela resume dizendo assim, Deus é maravilhoso comigo. Pronto. Pouco se aprende com o sucesso. Mas com o fracasso, se aprende muito. Porque Deus usa os nossos fracassos em nosso benefício. Sabia disso? Todas as vezes que nós fracassamos, Deus usou isto para nos aprimorar, para melhorar o nosso caráter, para nos ensinar coisas. Sempre Ele nos beneficia. Amém? Você sabe que quando eu comecei a pregar, porque eu nunca pensei que eu fosse pregar nada, nem prego na parede, hoje eu faço as duas coisas. É verdade. Até uns quadrinhos eu pus para minha filha ontem no quarto dela. Subimos lá, pegamos o prego, pegamos o martelo. Ela, eu quero o meu diploma aqui, eu quero o meu quadro de foto das minhas amigas aqui. Eu falei, deixa comigo, se eu prego no altar, eu prego atrás da porta também. Mas a verdade, amados, é que há alguns anos, eu saí da minha profissão, do que eu fazia, e me vi em cima de um altar. Começando a ter a revelação da graça e um grupo de pessoas para repartir aquilo. Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha me exposto, muito menos para pregar a palavra de Deus em graça, com esta revelação. Então, o apóstolo Miguel Ângelo nos orientava, ele dizia, copie as minhas mensagens, minha filha, copie. Você vai aprender me copiando. Pega as mensagens, ouça as cassetes e copie. Olha, todo mundo que dá certo é pessoa que copia, porque ela vai seguir um rumo. Depois Deus começa a lhe falar, a lhe ensinar, mas você precisa de um parâmetro, você precisa de alguém para se basear. Pegue as mensagens e pode copiar, pode colar tudo. E eu fazia o quê? Pegava as cassetes que vinham do Rio e eu tirava tudo, escrevia nos meus cadernos, tudo aquilo. Aí ele punha lá, ele punha piada. A hora que ele fazia piada, eu escrevia piada. E depois eu dizia, mas ele é engraçado, eu não sou, vou ter que dar um jeito de contar alguma coisa, não é? Às vezes eu queria contar a mesma piada, mas eu não tinha graça, então eu dizia assim, o apóstolo contou, gente, foi muito engraçado que ele contou. E eu contava. E eu começava a falar, às vezes, algumas coisas eram tão fortes, tão profundas, tão reveladoras, mas a revelação era para ele. Eu estava ali me deparando com aquilo, mas Deus não havia me revelado primeiro. E eu escrevia para que eu não me contradissesse nas palavras, para que eu não tropeçasse. Eu escrevia literalmente a frase como ele tinha pregado. E eu chegava no altar e pregava exatamente igual. E eu me recordo que logo no começo, uma senhora da igreja procurou a minha mãe, a tia Lu, e disse assim, talvez ela não lembre, e disse assim,
Mas assim é fácil. A pastora copia tudo do apóstolo. A pastora imita o apóstolo. Ela fala as mesmas coisas que ele fala. E esse assunto chegou até mim. Por essa palavra, amados, eu poderia ter me tornado uma fracassada. Eu poderia ter dito, realmente minha praia não é essa. Eu estou copiando, não imitando fisicamente, nem, logicamente, o sotaque português, mas eu estou copiando frases mesmo, eu estou falando como ele. Ó, quer saber, não é para mim isso daqui, eu não consigo, não é minha praia. Eu poderia ter fracassado e desistido lá atrás. Mas eu disse, bom, mas é o jeito que eu tenho. E agora tem um monte de pessoa que se reúne aqui alguns dias na semana e eu tenho que falar. E é por aí que eu vou mesmo. Porque Deus está falando com as pessoas, mesmo que eu esteja copiando frases do meu apóstolo. E eu me lembro que a senhora insistiu e procurou a tia Lu outra vez e disse, quando é que a bispa vai fazer uma mensagem que seja dela? Porque lá, eu já vi, eu ouço apóstolo não era na internet, era na parabólica, sei lá. E eu vi essa mesma mensagem que ele pregou, que ela pregou, e ele pregou antes. Assim é fácil, tia Lu. Aí eu me lembro da sabedoria da tia Lu que respondeu para essa senhora. É mesmo. Mas vamos tentar, eu e você, fazermos aquilo que ela faz? E ela disse, não ia ser o sucesso que é, né? Aí a tia Lu disse, porque primeiro que nós duas não temos capacidade para fazer o que ela está fazendo. Segundo, que o chamado é para ela. E se foi esse o jeito que Deus deu, é esse o jeito que nós vamos respeitar e vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que eu estou aqui em cima e hoje eu faço minhas próprias mensagens, graças a Deus, pela inspiração, com o meu jeito e tudo mais. Ainda que eu me inspire muito no meu apóstolo, que é um modelo realmente que pode servir de inspiração. Mas aquela senhora fracassou na vida. Nem numa igreja está mais, o que é muito lamentável e muito triste. O que eu quero dizer com isto, de um testemunho meu, de um exemplo, é que às vezes uma palavra, por alguma coisa que você venha fazendo que não é perfeita, ou que não está num padrão de excelência, pode lhe arruinar para o resto da vida. Depende do que você faz com aquilo que você ouve. Depende de como você se vê. Se você realmente toma para si aquilo, e aquilo fica a sentença da sua vida, ou se você diz, não, eu tenho algum valor, com certeza Deus viu em mim valor, com certeza eu tenho capacidade, eu posso superar até as minhas dificuldades e as minhas limitações. Então eu queria que hoje você pensasse onde você falhou, ou quem sabe você não falhou tanto assim, mas alguém olhou e lhe apontou e disse, você é ruim nisso, sabe? Tem gente muito melhor que você, deve ter mesmo, mas e daí? Nós vamos deixar a nossa vida paralisada porque alguém faz melhor? Ou porque alguém disse isso, nós nem sabemos se isso é real, se isso é verdadeiro. Então nós vamos, amados, ainda que tenhamos caído, ainda que tenhamos falhado, nós vamos nos levantar por Cristo Jesus e nós vamos seguir adiante. Nós vamos, nos reerguer, reorganizar aquilo que precisa ser reorganizado, mas nós vamos atingir todas as nossas metas e todos os nossos alvos. Amém? Eu escolhi não ser uma fracassada. Eu gostaria que você fizesse essa escolha na sua vida também. No Salmo 119, 71, diz assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom, às vezes, passar por fracassos, por erros, por falhas, né? Às vezes é no fracasso que a gente aprende o que Deus quer de nós. Olha no telão uma frase que eu coloquei para você guardar. Quem se recusa a admitir os seus erros, nunca será bem-sucedido. É uma pena que a igreja não esteja completa hoje aqui. Mas em nome de Jesus, que essa mensagem vá a quem não está aqui, que fique arquivada na internet, porque muitos cristãos, inclusive que eu conheço, precisam entender isso aqui. Que se recusar a admitir os próprios erros, não faz com que a pessoa alcance nunca sucesso na vida. Em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões, os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Então, o que não admite o seu erro, o que não admite o seu fracasso, jamais prospera. Há pessoas que patinam na vida, não prosperam, porque não admitem os seus erros. Só se cresce quando nós assumimos as experiências também que não deram certo na vida. Não deu certo, eu errei, eu fracassei, ponto. Estou aqui para me reerguer e para refazer. Amém? Você sabe que até com educação de filhos se erra. Porque não tem uma escola que coloquem a gente quando nascem os nossos filhos. Agora você está aqui na faculdade de educação de filhos. Não existe. Como ser pai, como ser mãe, não existe. Você pode ler livro o que você quiser, mas na prática é outra coisa. Né? Ninguém nos ensina. E às vezes nós falhamos. Eu aprendi que tem uma coisa errada, que todos os pais, quase todos, mas a maioria faz. Que é quando a criança é pequenininha e você brinca com ela, você faz um jogo com ela. Os pais sempre deixam a criança ganhar. Sempre. Porque é bonito ver a criança ficar feliz. É gostoso ver a criança ganhar. E isso é um erro. Porque a criança aprende que ela ganha sempre. Você faz um joguinho e você perde de propósito, lógico, né? Você perde e ela ganha. E aí você, você ganhou, parabéns! Ganhei do papai. Ganhei da mamãe. Olha como ele é grande, mas eu ganhei. E tem um segundo joguinho e você faz, pode ser um joguinho, pode ser um esporte, pode ser gol, né? Você deixa ele acertar a bola e você erra de propósito para o teu filho ganhar. E ele aprende a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. Mas nós estamos ensinando às vezes errado esta criança, porque ela não vai ganhar sempre na vida. Então é muito bom ela aprender a perder daquele que a ama. Aprender a perder do pai, aprender a perder da mãe. Porque ali é uma perda que nós sabemos como lidar e a criança também se sente amada, se sente recompensada pelo amor, apesar da perda. Porque lá fora, quando ela perde, quando ela vai perder, ela vai sofrer. Ela vai ser talvez humilhada, pisada, né, preterida. Então, veja, nós erramos, amados, com a educação dos nossos filhos. Ninguém vence sempre. E é bom, quem tem criança pequena, nessa fase, quando brincar disso, a partir de hoje, de vez em quando ganhe. Deixe seu filho perder um pouquinho. Deixe ele lidar com a frustração, com o fracasso dele. Porque você vai amá-lo, mas ele tem que aprender a lidar com o fracasso e continuar a brincar, e continuar a jogar, e continuar a praticar o esporte, enfim, aquilo que ele está fazendo. A pessoa só é madura quando ela aprende a perder e a ganhar. Porque na vida se perde e se ganha. Amém? Provérbios 20, 30 diz: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Às vezes, nós só mudamos quando nós sentimos dor. Nós só aprendemos com vergões. Às vezes, os vergões dos fracassos motivam a gente para continuar, não é? Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nas falhas. Não veja o fim do mundo quando você falha. Não. Sabendo que a tribulação, o problema, a luta, até o fracasso, produz perseverança. Tem que produzir perseverança. E a perseverança, experiência. São com os fracassos que nós aprendemos e ganhamos experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Então é na luta, é no fracasso que eu cresço, que eu sou motivada. Porque não existe ninguém que tenha sido sempre bem-sucedido na vida. Amém? Olha só no telão. Põe para mim. O fracasso cultiva o caráter, porque tira a arrogância. Eu quero ir para o fim da mensagem falando sobre isso. Por que que Deus permite alguns fracassos? Por que que alguns têm que fracassar na vida? Porque há um tratamento no caráter. Isso é muito sério, não é? Ele ensina a pessoa a ser humilde. Você sabia que o fracasso ensina a humildade? Cultiva o caráter. E há pessoas que passam por problema após problema, crise após crise, fracasso após fracasso, e nada muda na vida. E há outros que na primeira crise, no primeiro fracasso, arrumam a casa, mudam o que precisa mudar, alinham o caráter e vão à luta novamente. Esses vão ser os bem-sucedidos. A nossa pergunta é: por que há pessoas que passam por problema após problema,
crise após crise, fracasso após fracasso, e não mudam em nada. Por quê? Porque não respondem da forma correta como Deus quer que se responda. São pessoas que, apesar de passarem por fracassos, continuam tendo uma postura errada, arrogante. E aí elas vão ter que passar de novo por fracassos, por problemas, por falhas, de novo, e de novo, e de novo, porque elas não respondem ao fracasso como Deus espera que elas respondam. Amém? Então, vamos fechar isto aqui com chave de ouro. O que fazer quando se fracassa? Esta é a palavra. Primeiro lugar, descanse na graça de Deus. Amados, Deus sabe tudo que nós passamos, Deus sabe por que nós fracassamos, Deus sabe tudo antes o que vai suceder a cada um de nós. E eu queria que você descansasse na graça no seguinte sentido, que Deus continua a nos amar mesmo quando nós fracassamos. Nós erramos, fracassamos e nós ficamos às vezes muito duros conosco mesmo. Mas Deus não fica assim. Deus está pronto a nos reerguer, a nos reabilitar para seguir a nossa jornada. Então, descanse na graça. No Salmo 103:14 diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então veja, Ele sabe que nós somos pó. Que pó é esse? Ele sabe que nós somos humanos. E Ele nos ama com amor incondicional. Mesmo quando a gente fracassa, Ele não nos deixa. Amém? Então, primeira coisa, descanse na graça de Deus. Deus continua me amando, Deus tem como me reerguer e como me fazer seguir adiante. Segundo lugar, estou lhe mostrando no final da mensagem o que fazer quando se fracassa. Se você quer mudar as áreas de fracasso, só uma coisa impede: a soberba. 1 de Pedro 5,5 diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. E, olha, ter uma pessoa resistindo a gente já é duro. Agora, ter Deus resistindo, e Deus resistindo significa o quê? Que não vai, a vida não vai para frente, nada vai dar certo, não é? Nada vai mudar. Porque Deus resiste a quem? Aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede a sua graça. Então, hoje, chegue-se com humildade para Deus. E assuma os seus fracassos. Dizendo, Senhor, eu fracassei, eu preciso da sua ajuda. Me levanta, eu caí, eu errei, eu falhei. Me ergue, me capacita para seguir adiante. Eu quero continuar, eu vou refazer o que precisar. Se há uma falha no meu caráter, se é soberba, amém, Senhor, pica essa soberba e me torna uma pessoa humilde. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado, veja como tem que acertar com Deus. E a minha iniquidade não mais ocultei. Não fique dizendo, não, eu fracassei, a culpa é dele. Eu fracassei por causa dos meus funcionários. Eu fracassei porque a minha mulher não. Não. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, os meus fracassos, as minhas falhas de caráter. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que coisa linda. Aqui está a lição. Sejamos verdadeiros, deixemos a soberba, a arrogância e vamos assumir onde é que está o erro. Para não ficarmos caindo em fracassos e fracassos e a vida não deslanchar. Não é? Precisamos praticar. Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O faltoso quem é? O faltoso é o fracassado. Não se separe da graça de Deus, senão você fracassa. Não rejeite a ajuda de Deus. O que é a graça de Deus? É a provisão de Deus. Deus tem graça para você. Deus tem provisão para você. Deus tem capacidade. Deus tem força. Deus tem um levantar nesta noite se você caiu. Então não rejeite, não se separe desta graça. E terceiro, o que fazer quando se fracassa? Descanse na graça. Se o problema é mudar caráter, saia da arrogância, da soberba. E em terceiro lugar, não desista. Levante-se e vá em frente. Seja uma pessoa melhor. Fracassou?
Ah, eu sou a pior. Não, você não é a pior. Muitos fracassaram, muito mais talvez do que você. Agora, aprenda com isso, seja uma pessoa melhor, mais humilde e também mais determinada. Todos fracassam em alguma coisa. Por que, bispo? Porque nós somos vasos de barro. Aqui não há ninguém inquebrável. Somos todos vasos de barro. Nós precisamos aprender com os fracassos, mas não continuar no erro. Amém? Ah, eu aprendi hoje. Eu fracasso, Deus me levanta. Eu fracasso, Deus me levanta. É verdade. Só que eu fracasso não intencionalmente. Eu erro porque eu sou carne, eu sou vaso de barro. Eu sou humano, eu sou pó, como diz a Bíblia. Eu tenho imperfeições, então eu fracasso, eu erro, eu falho. Agora, eu tenho que ver onde eu estou falhando, se é um mau hábito, se é uma arrogância, se é uma mania de perfeccionismo, se é uma cobrança com os outros, se é uma soberba. E eu tenho que atingir isto daqui, mudar para não fracassar mais. Eu não posso permanecer no erro. Caso contrário, doenças, raiz de amargura, enfermidades, estresse, morte, me sobrevém. Eu creio que hoje, Deus curou muita gente aqui, e Deus curou muita gente pela internet, só com a pregação da palavra, porque o conhecimento da verdade liberta. Amém? Você não é um fracassado, você é mais que vencedor. E se você fracassou, isso não faz de você um fracassado, isso faz de você uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais determinada, mais humilde, mais dependente de Deus para alcançar o sucesso. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus, diga eu sou um vencedor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus encerrando o nosso culto. Feche seus olhos, oremos. Pai amado e bendito, encerramos esta reunião, Jesus, na mais perfeita vitória, Senhor. Ó Deus, aprendemos hoje, Pai, como desestressar, nos livrando, Jesus, do peso dos fracassos. Ó Deus, do estigma de termos errado na vida, de termos falhado, de termos até caído. Porque hoje nós ouvimos a Tua voz a nos dizer, Pai, que o homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas elas, Pai. Não importa quantos fracassos tivermos na vida, importa que o Senhor sempre nos dará a vitória, Jesus. Não importa, Senhor, se casamentos naufragaram, se profissões, Senhor, fracassaram, se famílias esboroaram. Não importa, Jesus, se a vida financeira foi uma tragédia. Não importa quantos negócios foram errados. Não importa o quanto nós fomos soberbos, prepotentes. Ó Deus, não importa o quanto nós nos enganamos. Não importa o quanto, Senhor, nós tenhamos colhido dos nossos fracassos. Agora é hora de reorganizar a vida, de rechaçar toda enfermidade, toda doença causada pelo erro, pela falha, pelo fracasso, Jesus. É hora de estender a mão, pegar na Tua mão, que nos levanta, e seguir em frente, Jesus. Nós não vamos desistir dos nossos ideais, dos nossos sonhos. Nós não vamos desistir do nosso chamado. Nós não vamos desistir de nada, Pai. Porque o cair é do homem, Senhor, mas o levantar é Teu, Jesus. E aqui estão homens e mulheres que confiam em Ti, dependem de Ti, e que nesta noite se levantam, Senhor, para uma nova jornada de vida, para um novo patamar, mais capaz, ó Deus, mais determinados, mais humildes, mais seguros, Pai, mais firmes. Ó Jesus, nós cremos, Pai, nos benefícios desta palavra. Por isso cremos que se alguém estava doente por causa de um fracasso, nesta hora é curado, Jesus. É restaurado, Jesus, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Porque nós não temos, Pai, a marca do fracasso. Nós temos a marca da vitória, Senhor.
A marca de Jesus Cristo está na nossa vida. O selo do Espírito Santo, que já nos fez em todas as coisas mais que vencedores. Somos os bem-sucedidos nesta terra, Pai. E o diabo não vai, Jesus, não vai fazer deste povo um povo que fique, Senhor, caído, abatido, chorando, Senhor, murmurando os erros. Mas nós nos reerguemos nesta noite, Senhor, para alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E assim será, porque Tu encontraste fé nesta igreja e confiança na Tua palavra. Por isso descansamos nesta graça, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Aleluia. Bênção final, bispo. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Diga, eu não sou nada de fracassado. Yes. Muito bem, olha aí, tem alguém que você ama perto de você. Diga, você é um vencedor, um vitorioso. Você é um vencedor, um vitorioso. Vamos deixar os fracassos para trás. Amém. Tudo se fez novo, aleluia. Aleluia. Quero ver as mulheres todas dirigindo automóvel nesta igreja. Aleluia. Dirigindo automóvel nesta igreja. Aleluia. Voltando a estudar. Amém. Prestando vestibular. Glória Fazendo concurso público lá para aquele. Amém. Amém. E os vitoriosos estendam a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os que recebem essa palavra em seu coração digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você puder ficar, cante conosco. Se precisar sair, vá em paz, vá feliz. Até sábado. Para quem vem aos Sincários. Tchau. Tem sopinha hoje, Cadu? Tem? Jesus é uma fonte de abundância. Deu toda a autoridade e poder para reinar. Para reinar. Vamos declarar isso, vamos lá. Eu não vou perder a minha esperança. Sobre toda a terra eu vou dominar. Dominar. Somos fracassados. Sou cabeça e não cauda. Sou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda. Sou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Olha Jesus é uma fonte de abundância. Nos deu toda a autoridade e poder reinar. Para reinar. Eu não vou perder a minha esperança. Sobre toda a terra eu vou dominar. Sou cabeça e não cauda. Sou por cima
Aleluia! Glória a Deus, boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E declare na vida daquele que está ao seu lado: o estresse, ó, já caiu por terra, em nome de Jesus. Calminho, calminho. Todo estresse, em nome de Jesus, já caiu por terra. Aquele que está em nós é maior, já nos fez mais que vencedor.